Olá, sejam bem-vindos à Matrix Ferramentas. Continuando com a nossa série sobre fixação, estamos agora no 6º vídeo. Hoje traremos mais um vídeo da série de fixação, falando agora sobre o HSK. Apesar do seu crescente uso e aceitação nos Estados Unidos e no mundo, a tecnologia HSK permanece amplamente incompreendida. Perguntas sobre o seu uso adequado criaram uma resistência substancial entre aqueles que estão acostumados aos tipos de cone mais tradicionais, incluindo o CAT, o SK e o famoso BT. Embora uma parcela significativa das máquinas-ferramentas importadas para os Estados Unidos e mundo afora incorpore os eixos HSK, ainda representam uma interface de ferramentas das mais utilizadas. A sigla HSK vem do alemão e é a abreviação de Hole Shaft Kegel, que significa haste cônica oca. Uma haste HSK tem uma proporção de 1:10, em comparação com os cones CAT, BT e SK, que possuem proporções de relação de 7:24, conforme a figura que está sendo demonstrada aí na tela. Os cones HSK devem ser conectados às máquinas por um meio de receptor HSK compatíveis. Enquanto os cones que foram desenvolvidos antes da padronização foram para abordar problemas de desempenhos associados a interfaces tradicionais, particularmente em aplicações de usinagem de alta velocidade. Após 5 anos de testes por um grupo de trabalho composto por educadores, construtores de máquinas-ferramentas, usuários finais, fabricantes de ferramentas de corte e organizações de padrões, os padrões HSK finalmente foram criados. Os padrões preliminares incluíam 6 tipos de HSK, designados como A até a letra F, conforme a figura mostrada na tela, em um total de 35 tamanhos. Os padrões finais foram publicados para os tipos A, B, C e D, mas os tipos mais populares para usinagem de alta velocidade, tipos E e F, são referentes a padrões preliminares do grupo de trabalho, ou seja, eles ainda são considerados apenas um grupo de teste, mas é bem funcional. Os padrões finais já foram publicados para os tipos A, B, C e D, mas os tipos mais populares para usinagens de alta velocidade são os tipos E e F. A fixação HSK aborda 3 categorias de aplicações diferentes. Os tipos E e F são projetados para torque baixo e velocidades de fuso muito altas nas máquinas, que incorporam ATCs. ATCs são as máquinas que possuem troca de ferramenta automática. ATC em inglês significa Automatic Tool Changer, só para a gente referenciar o que é essa sigla ATC, que normalmente a gente está sempre repetindo aqui, só para o pessoal que não conhece ficar de olho. Já os tipos A e C atendem a aplicações que exigem torque moderado e velocidades de fuso moderadas até altas. O tipo A é para troca automática de ferramentas e o tipo C para troca manual. Os tipos B e D também são projetados para aplicações de torque elevadas com velocidades de fuso moderadas até altas. O tipo B também é para troca automática e o tipo D é para troca manual. Embora a HSK tenha se tornado uma das principais escolhas para máquinas-ferramentas recentemente, o ceticismo substancial permanece. Para aliviar algumas dessas dúvidas, é importante explicar algumas diferenças fundamentais entre o HSK e as interfaces de ferramentas convencionais. A primeira categoria de comparação é a rigidez radial e axial, os aspectos mais importantes de qualquer operação de usinagem. Ao contrário dos cones convencionais, uma haste HSK é oca e o mecanismo de aperto funciona a partir do interior. O fim de uma haste tipicamente HSK, por exemplo do tipo A, incorpora 2 slots de acionamento que envolvem as chaves de movimentação, fresadas no próprio receptor do fuso. A parede da haste oca desvia ligeiramente quando é presa no receptor,
Os orifícios de acesso radial na parede da haste permitem que o mecanismo de aperto entre em contato com um parafuso de atuação. A superfície interna da parede da haste também incorpora um chanfro para facilitar o aperto. Embora diferentes métodos de aperto estejam disponíveis dependendo do fabricante da ferramenta, todos os receptores HSK incorporam pinças segmentadas que expandem radialmente sob a pressão da barra de tração para suportar a parede interna da haste. Como o chanfro da pinça corresponde ao chanfro da parede interna da haste, a haste ela está bloqueada firmemente no receptor quando a barra de tração é acionada. Quando isso ocorre, a deformação elástica das paredes da haste cria um contato firme de metal para metal ao redor da haste cônica, além de acasalar a flange da haste com o receptor, gerando uma superfície de duplo contato. Veja a imagem. Supondo que uma força equivalente seja aplicada à barra de tração 2 vezes mais força de aperto exercida sobre a flange de uma haste HSK em comparação com uma haste comum cônica. Essa força de aperto adicional torna a rigidez radial do porta-ferramentas HSK até 5 vezes maior do que um CAT, um SK ou um BT. Isso torna a ferramenta mais resistente às cargas de flexão, permitindo cortes mais profundos e maiores contribuições nas operações de fresamento e furação. Maior rigidez também se traduz em uma maior frequência natural para o sistema de corte. Isso permite uma ferramenta que ela seja operada em velocidades mais altas antes do que a ressonância ou vibração comecem a se tornar presentes. Com a deflexão da ferramenta é reduzida a precisão da usinagem e o acabamento de superfície também melhoram. Com o contato firme entre a flange da haste HSK e o receptor, no caso o spindle, a posição axial da interface permanece constante durante as operações de mandrilamento e furação, que exercem forças no eixo Z mais fortes. Com seu mecanismo de aperto mais forte, a ferramenta HSK também é consideravelmente mais resistente às forças de extração do que as interfaces convencionais. Extração no sentido da ferramenta, por exemplo, a fresa, ela morder o material e puxar, tentando cisalhar o pino de tração. Ou seja, ele tem uma força maior de ficar preso no spindle, ou seja, ele tem uma fixação mais rígida. Em termos de rigidez torsional, a interface HSK é comparável à conexão CAT, SK e BT, mas o HSK transfere um torque significativamente maior do que os cones convencionais. A interface do HSK também oferece algumas vantagens importantes em relação aos eixos da máquina que esteja operando em alta velocidade, colisões de ferramenta e manutenção. Usando uma interface convencional, CAT, SK ou BT, a altas velocidades de fuso, vamos dizer superiores a 8.000 RPM. No caso, o spindle se expande a uma taxa muito maior do que a haste do porta-ferramentas. E isso faz com que a haste seja puxada para trás axialmente. Ou seja, conforme então uma rotação muito alta, a tendência da força centrífuga é abrir aquele cone do spindle. Fazendo, claro, dadas as devidas proporções, fazendo ele abrir o suficiente para que o cone, numa haste BT, por exemplo, seja puxado mais para cima pelas molas de tração. Ou seja, isso faz com que a haste seja puxada para trás axialmente, no fuso, sobre a força da barra de tração. Isso altera a posição do eixo Z da ponta da ferramenta e muitas vezes bloqueia o porta-ferramenta dentro do receptor, tornando difícil a troca de ferramentas. Por outro lado, o design da conexão HSK evita que a haste retorne no receptor durante a operação de alta velocidade. Quando a ferramenta de corte falha, o porta-ferramenta se rompe e protege o fuso da máquina, já que ele é oco. Então ele não está com aquele contato direto. Então
Então a tendência é que ele absorva parte do impacto, reduzindo assim o custo de reparo no caso de uma batida e no seu tempo de inatividade da máquina. Então é bom considerar isso. A ferramenta HSK é fabricada de acordo com especificações e tolerâncias mais rigorosas do que os cones convencionais. O motivo para tolerâncias mais apertadas é porque a força do mecanismo de aperto melhora à medida que a folga entre o porta-ferramenta e o receptor é reduzida. Com resultados de alívios mínimos, a interface do HSK requer ainda maior atenção na limpeza das superfícies de haste do que quando se usam porta-ferramentas convencionais. As ferramentas HSK também são mais sensíveis ao desgaste do que outros tipos de ferramenta. Isso significa que os usuários devem ter seus próprios sistemas de marcação ou usar serviços de inspeção externa para controlar a qualidade da ferramenta. Os operadores também devem ser devidamente educados quanto ao cuidado, funcionamento e manutenção das ferramentas HSK a fim de promover a sua vida útil cada vez maior, principalmente durante o preset. Esperamos que tenha gostado do vídeo. No próximo capítulo vamos detalhar o KM da Kennametal, que tem grandes semelhanças com o tipo de fixação HSK. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ele ajuda muito na relevância do canal. Deixe seus comentários, nos siga nas redes sociais, os links estão aparecendo no canto esquerdo da tela. Acione o sininho de notificação, assim você fica sabendo quando lançamos um novo vídeo. Recentemente o YouTube renovou a interface de seus aplicativos e site. Muitos sininhos foram desativados. Verifique se ele está acionado. Toda semana temos vídeos novos. Precisa de ferramentas especiais, fresas de topo, brocas, produtos para usinagem, projetos ou consultoria? Entre em contato com a Matrix Ferramentas via e-mail e telefone que estão na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.